Olá, meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. E então, vamos continuar agradecendo a Deus, agradecendo porque na semana passada nós agradecemos a Deus por causa da semente de sua palavra que Ele colocou em nós e por sua lei em Gênesis capítulo 1, que toda semente produza conforme a sua espécie. E a semente que ele tem colocado em nós é a semente da verdadeira igreja. A igreja lá do princípio, ela produz a igreja aqui do final. E a igreja do final, ela tem a mesma característica, ou as mesmas características da igreja semente. Mas, dando sequência aqui a esse nosso assunto de gratidão por aquilo que Deus revelou para nós através dessa carta que o Espírito Santo ordena ao profeta para escrever para a noiva, já que existe 7 cartas a igrejas de períodos chamado eras da igreja. Laodiceia e, de uma forma retroativa, Filadélfia, Sardes e aí até Éfeso, de Éfeso para cá da mesma forma. Mas existe uma carta a uma noiva, uma carta separada a um povo fora de Éfeso, um povo fora de Esmirna, um povo fora de Laodiceia. Existe esse povo e esse povo é chamado a noiva. Então, a nossa gratidão a Deus, eu tenho feito isso nos cultos de terça-feira de vários anos já, de dezembro. Irmãos, vamos orar a Deus agradecendo, já que todas as terças nós oramos pedindo, oramos conversando com Deus, resolvendo problemas. Vamos agradecer. Tá, mas em tempos de tantas dificuldades, agradecer pelo quê? Primeiro, pelo que Deus é. Depois, pelo projeto dele nas nossas vidas, que é demonstrado em pregações do seu profeta, em anúncios do seu profeta, em recados do seu profeta para um povo específico. Em Colossenses, capítulo 1, verso 27, eu quero tirar a escritura aqui para a base do que nós vamos tomar nesse nosso vídeo. Diz assim: aos quais Deus quis conhecer, ou aos quais Deus quis fazer conhecer, quais são as riquezas desse mistério entre os gentios. Existe um mistério no meio dos gentios, por isso uma carta a um povo misterioso, uma carta a um povo fora de um contexto de eras. Que mistério é esse? Cristo em vós, esperança da glória. Então, sempre existiu um povo no qual Cristo habitou em plenitude. Porque tudo que era Cristo para o tempo dos Efésios estava naquela verdadeira igreja. Tudo que era Cristo para o tempo ali de Esmirna também estava em uma verdadeira igreja. Ninguém encontrava Cristo fora desse povo eleito. E o que é Cristo hoje? Tem que estar em alguém. Então vamos descobrir Cristo hoje através de características que o profeta mensageiro a um povo eleito especial, ele escreve coisas que vai identificar ou que vai se conectar com alguém. E esse alguém, sem sombra de dúvida, demonstrando essas características, pode ser chamado tranquilamente de o eleito do dia. Veja o que o profeta disse ainda na era da igreja de Pérgamo, página 147. O profeta disse assim:
os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele, pois ele é a cabeça deles e todo o poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros de nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Por exemplo, a minha cabeça não consegue pegar a caneta que eu coloquei dentro do livro agora. Mas se a minha mão está sujeita à minha cabeça, eu posso dizer que todos os potenciais da minha cabeça estão na minha mão. Potenciais de quê? Você percebe pessoas que elas têm mãos boas, pernas boas, ela tem um corpo bom, mas a sua mente está ruim, então aquele corpo está desligado, como que se ele estivesse vagando. É preciso, e aí você pode dizer, por que essa pessoa não trabalha com as mãos? Porque a mente dela não governa a mão. Por que essa pessoa não vai em determinado lugar? Ele consegue andar? Consegue. Eu mesmo tenho 2 primos assim, eles têm alguma enfermidade que os impossibilita de raciocínio. Eles têm perna como eu tenho, eles têm braços como eu tenho, mas eles nunca foram aos lugares que eu já fui. Eles não vão, eles não andam por sua... entenda andar não como movimentar. Movimentar eles movimentam, mas andar assim. Eu penso, amanhã eu vou ir lá em tal lugar. Eu vou de carro? Não. Eu vou a pé? Não. Eu vou de bicicleta. Com o que a minha cabeça desejar ir, eu vou. Por quê? Porque as minhas pernas vão me obedecer. Se eu quiser ir, as pernas me obedecerão andando no caminho que eu quero ir. Se eu quiser ir andando a pé. Se eu quiser ir de carro, as minhas pernas já têm outro movimento, elas sabem fazer os movimentos dos pedais do carro ali para que eu possa engatar a marcha, frear quando for preciso frear, acelerar. O que está comandando essas pernas? A minha cabeça. Então as pernas têm que ter os potenciais da cabeça. Os membros da noiva, eles têm um cabeça, Cristo, mas neles estão todos os potenciais de Cristo. Significa que tudo que a minha cabeça quiser fazer, onde a minha cabeça quiser ir, ela vai necessitar das minhas pernas para levar. Você conseguiu encontrar gratidão aí? O senhor quer dizer mesmo que tudo que Cristo quiser fazer no dia de hoje, ele precisa de mim? Você daria essa glória a outro? Quem é o corpo de Cristo aqui? Notem a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. São João 5, verso 19, essa harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva. Ele lhe mostra a sua palavra de vida, ela a recebe. Ele nunca duvida dela. Portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Eis aqui o segredo disso. A palavra está na noiva, como estava em Maria. Como é que a palavra estava em Maria? No ventre. Interiormente, dentro dela estava o Altíssimo, que seria aquele filho que dela nasceria, seria e foi chamado Filho do Altíssimo. Então ali estava o potencial de Deus gerar o Filho. A palavra hoje está na noiva como ela esteve em Maria naquele tempo. Como assim? O que Deus tem que gerar está dentro do seu povo.
Veja, a noiva tem a mente de Cristo porque ela sabe o que ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome porque tem o assim diz o Senhor. Então, a palavra é vivificada pelo Espírito. E acontece. Assim como uma semente que é plantada e aguada, ela chega à plena colheita servindo ao seu propósito. Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. É a mesma coisa de você aí do outro lado tentar dar uma ordem ao meu corpo aqui. Vamos fazer o teste? Fale comigo daí. Pastor, faça isso. Pastor, faça aquilo. Pastor, faça aquilo outro. Pastor, põe o livro lá. Pastor, tire a caneta. Pastor, não, meu corpo não te atende. Por quê? Porque para atender o que você pensa, o meu corpo teria que estar conectado à sua mente. Entende? Então, os membros da noiva, para atender a Satanás, para atender uma denominação, eles teriam que estar conectados a esse sistema. E Deus nos desconectou de todo esse mundo e colocou a mente de Cristo regendo as nossas vidas. Então, aqui diz: os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor. Ou então, se mantém calado. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo a sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno. Portanto, agora, ele opera na noiva e através dela. Ela sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora, ele cumprirá através da noiva essa obra que ele deixou para esse tempo específico. Então, não teria que ser uma pessoa muito importante para esse propósito, para essas obras? Teria sim. Aí é onde eu te dou a notícia. Essa pessoa é você. Essa pessoa, essa noiva, somos nós. Ora, pastor, eu não consigo crer nisso, porque eu tenho minhas debilidades, as minhas fraquezas. Deus não duvida de você. Deus não pensa assim de nós. Ele, irmão, irmã, quantas vezes, em alguns momentos cruciais da sua vida, você fez coisas que sabia que não tinha força para fazer, não tinha capacidade para fazer? O que foi aquilo? A sua mente assumiu o domínio do seu corpo e, de repente, você estava em tal lugar, de repente, você havia conseguido fazer tal coisa. O que foi aquilo? Se você ficasse olhando para o corpo, as dificuldades, mas no momento crucial, o corpo sai de cena e a mente entra em cena e conduz o corpo a coisas sobre-humanas. Olha que o profeta disse na mensagem A Visão de Patmos, na página 48 do livro das Eras, lá embaixo, quase o último capítulo, diz assim: não temas, João. Você sabe quem é João em Apocalipse? É a noiva. Não temas, ó pequeno rebanho, de tudo que eu sou, tu és herdeiro. Você queria glorificar aí? Quer dizer, glória a Deus! Todo o meu poder é teu. Aleluias! Senhor, eu não entendia isso, eu não sabia. Todo o meu poder é teu. A minha onipotência é tudo, visto que eu permaneço no teu meio. Cristo em vós, esperança da glória, o grande mistério. Eu não vim trazer temor e fracasso, mas amor e coragem.
e capacidade. Todo o poder me é dado e é teu para usar. Tu falas a palavra e eu a cumprirei. Este é meu pacto e jamais pode falhar. Dá para você ficar pelo menos essa semana glorificando a Deus, me aguardando para no próximo vídeo das chaves do Evangelho? Claro que dá. Meu Deus, poder me lembrar disso, todo o poder de Deus é meu. Ele recebeu tudo no céu e na terra, foi dado a ele, e ele me deu para usar. Meu Deus, glorificado seja o Senhor. Tá bom, glorifique o Senhor, mas use aí essa semana. Me conta depois aqui no chat ou nos comentários desse vídeo, do próximo vídeo. Pastor, eu tenho testemunho essa semana. Eu orei, eu falei, eu fiz, porque eu criei naquilo que eu ouvi. Se você puder fazer isso, ficarei imensamente agradecido, porque eu trouxe uma porção da palavra que despertou em você os potenciais do marido. Os potenciais dele estão na sua noiva. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, para nós continuarmos glorificando juntos. Amém.